Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje eu vou ler com você Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor. Enquanto estava na praia, foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Isso significava que ele estava ali, se humilhando, sinal de humilhação. Ele pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, põe tuas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: Se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: Quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: Vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: Minha filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, quem informaram: Tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: Não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: Por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: Filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que lhe dessem algo de comer à menina. Então, olha o que aconteceu aqui. Aquele pai, ele foi desesperado até Jesus. Ali Jesus era a única esperança que ele tem, porque provavelmente ele ouviu falar os milagres que Jesus fazia. Todos eles sabiam, Ele era o maioral da sinagoga, eles sabiam tudo o que estava acontecendo. Então, os burburinhos, o falatório daquilo que Jesus estava operando, curando, libertando, chegava aos ouvidos deles. Quando a filha dele ficou doente, ele disse: Eu vou lá naquele homem. Só aquele homem pode curar minha filha. Ele chegou e se prostrou diante de Jesus, representando a humilhação, que ele estava se humilhando, se prostrando diante de Jesus, e disse: Vem comigo,
porque impõe as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. Jesus foi. Jesus foi. Só que no meio do caminho, a mulher hemorrágica apareceu. O que aconteceu ali? Jesus, ele estava caminhando. Ele não conseguia dar passos ele não conseguia caminhar muito rápido, dar passos muito largos, como nós costumamos dizer, porque a multidão o apertava. Imagina aquele pai, naquela ansiedade, naquela agonia, naquele desespero. Jesus viu o desespero daquele pai e disse, vamos lá. Nisso a mulher aproveitou a situação ali da multidão para não ser o quê? Humilhada. Porque ela corria o risco de dizer, não vou te curar. Porque ela era considerada impura pela sociedade. Então o que ela fez? Ela aproveitou a multidão, tocou no manto de Jesus. Só que a palavra diz que ele sentiu, ao sentir do seu interior que fora liberado o poder, dependendo da tua tradução, ela pode dizer que ele sentiu que dele saiu virtude, ou seja, poder, do interior de Jesus. Olha que bonito isso. Quando aquela mulher tocou com fé, determinada, Jesus sentiu que o poder de dentro dele foi liberado para ela foi curada e ele parou. Porque a multidão apertava, mas ninguém tocou ele com a fé daquela mulher, com o intuito dela. Porque ela também já tinha ouvido falar de todas as curas, de tudo que Jesus já tinha feito. Mas como diz aqui, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos tentando se curar, mas não teve sucesso. Aí o que aconteceu? Ela deve ter ouvido falar de Jesus. Ouviu do quê? Da palavra. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus, que se tornou carne. Então eles estavam ouvindo os testemunhos, ouvindo dos milagres que Jesus já tinha feito. Aquela mulher disse, eu também vou ser curada. Eu só vou tocar nas vestes dele. E deu. Aí Jesus ficou ali até que ela aparecesse e falasse o que tinha acontecido. Porque Jesus não queria só a cura, mas ele disse para ela, minha filha, tua fé te salvou. Minha filha. Ou seja, ela recebeu a salvação. Em outra tradução, deixa eu ler aqui, aqui do versículo, deixa eu só achar aqui para nós vermos aqui. Aqui no versículo 33, E Jesus disse assim, e estando ele ainda falando, chegaram algumas, filha. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha. Ele chamou aquela mulher de filha por quê? Porque ela, naquele exato momento, ela recebeu também a salvação. Porque quando ela tocou em Jesus, provavelmente, com certeza, ela sabia no seu íntimo que aquele homem ali era o Filho de Deus. Era o Messias que estava ali operando milagres, curando, restaurando vidas, expulsando demônios, libertando as pessoas, devolvendo elas para suas famílias. Por isso que Jesus disse, filha, porque a fé dela salvou, curou e libertou aquela mulher. É isso que a nossa fé faz. Quando nós tocamos em Jesus, quando nós fazemos dele nosso único e suficiente Salvador, quando nós tocamos no seu manto, o seu poder é liberado. Quando eu desci as águas do batismo, eu fui curada da sinusite. E Deus foi me curando de várias coisas, várias enfermidades que eu tinha, que eu tomava medicações contínuas e Jesus me curou. Eu fui liberta de todos aqueles males ali, quando eu me tornei filha. Quando eu fiz dele meu Senhor e meu Salvador. Quando eu entendi o sacrifício dele lá naquela cruz. De que não era mais para mim padecer e nem sofrer.
com nenhuma enfermidade. Eu tomei posse daquela palavra de Isaías 53, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, o nosso pecado, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando nós vivemos a palavra, o poder de Deus é liberado para nós do seu íntimo. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa mulher, ela teve a fé. Eu só vou tocar no manto. Eu não preciso que ele coloque as mãos sobre mim, como Jairo disse, impõe as tuas mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. Ela não precisava disso. Só que Jairo também teve que aprender ali a lidar com o quê? Com a paciência. A depositar a confiança dele no Senhor. Já pensou? A filha estava lá, ele sabia que a menina estava para morrer. A multidão apertava, Jesus estava dando alguns passos, né? Devagar. De repente chega aquela mulher, Jesus para. Imagina a agonia daquele homem, contando os segundos, os minutos, os segundos, os milésimos de segundo para Jesus ir até lá. E ele teve que esperar aquela mulher contar e dar o testemunho dela. Aí quando chegou um enviadinho do capeta, lá da casa dele, disse, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu? Aí Jesus, ele olhou para o Jairo e disse, o encorajou, não temas, tão somente continua crendo. Daí o Jairo ficou quieto. Opa, se Jesus disse que é para mim continuar crendo. Enquanto alguém disse que a minha filha está morta. Se fosse outro, ele dizia, não, Senhor, não precisem mais, pode deixar. Ali Jesus, ele estava tratando a verdadeira fé, a incredulidade de Jairo. Porque ele foi até Jesus, ouviu os milagres, mas ele estava lá na sinagoga, ele teve que descer até Jesus, se humilhar, vai lá e põe as mãos sobre ela, Jesus foi. Só que ali Jesus estava tratando ele. Calma, continua crendo. Aí Jesus deixou a multidão, chamou João, né? Pedro e Tiago e disse, agora nós vamos. Quando chegou lá, aquele povo chorando, ele disse, o que vocês estão chorando? Que alvoroço é esse? A menina não está morta, ela está dormindo. Os incrédulos zombaram. Ele só levou para dentro do quarto da menina que estava morta, né? O pai e a mãe, João, Pedro e Tiago. Nós precisamos andar com pessoas de fé do nosso lado. Porque quando você receber uma má notícia como Jairo, você precisa ter pessoas de fé do teu lado que vão dizer, não, nós vamos orar. Deus está na guerra agora, Deus está na batalha, eu vou guerrear contigo, nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. É pessoas de fé que você tem que ter ao teu lado. Glória a Deus que Deus coloca essas pessoas do meu lado. Né? Eu tenho uma irmã amada lá em Lajeado que está sempre ali guerreando comigo. Aqui também, né, tem pessoas abençoadas, uma amiga aqui também, que eu estou orando e jejuando por uma causa, ela disse, eu vou entrar na guerra contigo. Nós vamos orar. E Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Isso que nós precisamos ter do nosso lado, gente. Pessoas de fé. Gente, para jogar um balde d'água tem um monte. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos ter aquelas pessoas que nos ajudam com suporte de oração. Não é contar os problemas para qualquer um. Para aquela pessoa que vai dizer, não, isso aí Deus esquece. Não. Ali é que Jairo, ele deu ouvido para quem? Para Jesus. Ele não deu ouvido para aquelas pessoas que vieram e disseram, não incomoda, mas o mestre, a tua filha já morreu. Jesus disse, não temas, continua crendo. Então, nós precisamos aprender a dar ouvidos à voz de Deus. Não podemos dar ouvidos para Satanás. Para as vozes, nós precisamos ter pessoas de fé do nosso lado. Aquela pessoa que você pode contar.
Aquela pessoa que Deus vai enviar e vai te dar aquela palavra e vai dizer, vem cá, vamos orar, e é assim, Deus vai fazer. Quantas pessoas que eu oro, eu digo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei que Deus já reverteu esta situação e a pessoa fica olhando. Porque nós precisamos passar esta certeza, esta confiança para essas pessoas. Que muitas vezes já estão com a sua fé abalada. Desacreditadas. Até mesmo sem esperança. Nós precisamos ser este suporte de oração. Lá, aqui na nossa igreja, né? Em todas as igrejas nós temos, né? As intercessoras. Grupo de intercessão. E nós estamos em oração o tempo todo. As pessoas colocam ali os seus nomes. Na hora eu já visualizo e digo, Pai, vai de encontro a esta pessoa. Manda o teu anjo lá, Senhor, cura ela. Usa a mão do médico que está fazendo a cirurgia nesse momento. Livra essa pessoa da morte, Pai. No mesmo momento. A gente não precisa demorar muito para orar. Quando eu olho ali, eu digo, ó Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida diante do Senhor, Pai. Está nas tuas mãos. Então, nós precisamos aprender a interceder, orar pelas pessoas que necessitam de oração. Então, nós precisamos ser suporte. Aqui, Jairo teve que aprender isso, a ter a paciência, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Deus que cuida. Quando nós confiamos, cremos e depositamos a nossa confiança no Senhor. Aqui Jesus, ele queria ser mais do que só aquele que curou aquela mulher. Queria ser o amigo, o pai, aquele que deu a paz, que salvou, que colocou ela de volta para sua casa, para sua família. Já pensou, 12 anos aquela mulher tinha que viver longe da sua família. Ela era considerada impura. Ela não podia estar ali junto deles. Porque a hemorragia que ela tinha, né? Ela tinha aquele fluxo de sangue que não cessava. Ela estava sempre naquele período menstrual, descendo sangue. Imagina a situação dessa mulher. Imagina a situação dela, né? Pessoas às vezes ficam com leucemia, com deficiência de ferro. Imagina a situação que estava esta mulher, o desespero dela, 12 anos buscando a cura para poder voltar para sua casa, para poder estar junto da sua família. Porque depois que terminava o ciclo menstrual, toda mulher tinha que fazer um sacrifício, uma oferta, levar o sacerdote de purificação. E ela não podia tocar, e aquilo que ela tocasse dentro de casa, se ela tocasse num vaso, aquele vaso ficava impuro. Então ela não podia nem tocar nas pessoas naquele período aí, ela ficava meio que isolada, aqueles dias. Imagina esta mulher, 12 anos vivendo dessa forma. Aqui Jesus disse, e naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Imagina o sofrimento daquela mulher, olhar a família de longe. Certo? Olhar os filhos de longe, crescendo 12 anos e ela não poder abraçar, ela não poder chegar perto. Tinha que ver todo mundo de longe, ficar isolada. Olha a situação dessa mulher. Olha a situação que Jairo estava. Pessoas que estavam vivendo situações desesperadoras, angustiadas, ansiosas, desesperadas. Mas o que elas fizeram no momento de sofrimento e de desespero? Foram aonde? A Jesus. É a Ele que você tem que recorrer. É aos pés da cruz que você tem que se prostrar, como Jairo fez. Se prostrar diante do Senhor e dizer: Pai, o que é possível para mim eu fiz, agora o impossível é com o Senhor. O possível Jairo fez, que foi ir lá, se colocar diante de Jesus e dizer: vem, cura minha filha. Vai lá e põe as mãos sobre ela para que ela seja curada. Aquela era a fé dele. Ele precisava que Jesus colocasse a mão sobre a menina, né? Era o que ele idealizava para que a menina fosse curada. E Jesus chegou lá, o que Jesus disse? Talita, come, levanta.
Jesus nem colocou a mão na cabeça da menina, como ele tinha dito. Então Jesus foi, por quê? Porque foi a fé daquele homem. Ele vai vir, ele vai colocar a mão na minha filha, ela vai ser curada. Quantas pessoas, olha Naamã. Naamã, ele foi lá, né, achando que Eliseu ia vir colocar a mão na cabeça dele. O Senhor, não. Ia estender o tapete vermelho para o seu Naamã. O Eliseu nem recebeu, ele só mandou o Geazi lá e disse, olha, manda ele lá se banhar 7 vezes no Jordão. Aí ele ficou, mas não tem rios mais limpos? Não sei qual tal, não tem tal? Não. Que ele foi embora. Se sentiu humilhado, ofendido. O que era isso? O orgulho. Não era só a lepra de Naamã que Deus queria curar, mas Deus queria quebrar aquele orgulho daquele homem. Precisou os seus soldados, os seus servos irem atrás dele e dizerem, meu pai, Arbana e Farpar, se eu não me engano eram os nomes dos rios que ele disse. Mas lá na Síria não tem rios mais limpos, ele não podia ter me mandado me banhar lá, tem que me banhar aqui no Jordão? Porque o Jordão estava um rio poluído. Aí os servos disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito algo maior, o senhor não teria feito? E ele ficou pensando, pois é. Daí ele ficou pensativo até que ele voltou. Deu um mergulhinho, olhou, deu outro, olhou. E quando ele levantou daquela água, após o 7º mergulho que ele olhou, a sua pele estava igual a de uma criança. E ali ele saiu daquela água não só curado da lepra, mas ele abandonou aquele orgulho. Ele voltou lá, queria dar presentes para Eliseu. Eliseu disse que não. E ele pediu que ele levasse terra dali, que ele ia colocar terra dali de Israel, para que ele pudesse adorar quem? O Deus de Israel. Não os deuses que eles serviam lá na Síria. Ele disse, eu quero levar umas mulas de terra para que eu possa me prostrar diante dela e adorar o seu Deus. Olha o que Deus fez, o que Deus faz. Então tem muitas situações que se levantam na nossa vida, até numa enfermidade Deus está trabalhando. Tem situações que se levantam na nossa vida, que às vezes não é para nós tratar, mas é para tratar os que estão em volta. Quebrar o orgulho, quebrar a arrogância, fazer aquela pessoa se humilhar, fazer aquela pessoa chorar e olhar e dizer, eu dependo só de Deus. Às vezes a pessoa vai olhar para o dinheiro dela e vai pensar, mas nem o meu dinheiro pode. Olha aquela mulher, 12 anos, pagando médico, curar. Não. Para você ver que tem situações que o dinheiro não faz nada. O dinheiro não compra a saúde de ninguém. É só um milagre. É só Jesus. Então só Jesus pode operar o milagre que você está precisando. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Então vá até Jesus. É você que tem que ir. Ele está lá esperando. É você que tem que ir, como Naamã foi até Eliseu, como Jairo foi até Jesus, como a mulher hemorrágica foi até Jesus. Esta mulher, ela saiu do anonimato, né? E aqui, Jairo, gente, ele necessitava de um apoio urgente, né? Porém, a multidão que se comprimia ao redor de Jesus embargava-lhes os passos, fazendo aumentar a ansiedade no seu já atormentado coração. A mulher, por sua vez, desejava se valer da multidão para que o seu contato com Jesus passasse despercebido, poupando assim da vergonha e da humilhação que a sua doença representava na cultura judaica. A atitude de Jesus contraiu ambos, pois não andou rápido como Jairo desejava e nem deixou que a mulher permanecesse no anonimato, ou seja, Deus faz o que Ele quer, não é o que nós queremos. É do jeito dele, não é nem do meu e nem do seu. Para Jairo, Jesus queria ensinar a lição de que a verdadeira fé alcança o impossível. E para a mulher anônima, que a cura da alma é superior à cura do corpo. A filha de Jairo foi trazida da morte para a vida
como um testemunho do poder de Jesus para ressuscitar os mortos, e a cura da mulher serviu para tornar claro que ele deseja ser muito mais do que nosso curandeiro, deseja assim ser o nosso salvador e amigo. Quando Deus demorar para intervir em sua vida, ou quando não responder às suas necessidades como você deseja, não desanime, porque ele sabe o que, como e quando deve operar em nosso favor. Olha que bonito isso. Deus sabe o momento que nós estamos prontos para ser abençoados. Tem coisas que Deus vai tratando. Com cada situação que se levanta na nossa vida, é um tratamento para a nossa vida e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que você guarde esta palavra no teu coração. Que você tenha fé. Que você ore. Que você comece a clamar, interceder e buscar ao Senhor de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aí eu me farei achar por vós. É o que Deus disse. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Pai, fortalece a fé desta pessoa, renova o ânimo dela, dá a coragem que ela precisa. Que o Senhor venha trabalhar na incredulidade, na falta de fé, de esperança, de motivação. Aquela pessoa que está desanimada, que o Senhor dê o ânimo que ela precisa neste momento. Que o Senhor venha tratar as feridas, curar a alma, o emocional, Pai, o espiritual. Assim como o Senhor fez com Jairo e com essa mulher, assim como o Senhor fez com Naamã. Que o Senhor venha curando a lepra. Que o Senhor venha quebrando todo orgulho, toda arrogância. E que o Senhor venha exaltar os humildes. Porque a tua palavra diz que os humildes serão exaltados, como essa mulher foi. Porque ela se humilhou. Ela saiu do anonimato, porque ela tinha medo da humilhação, da sua situação. Mas o Senhor, através da fé dela, Pai, o Senhor honrou ela. E que o Senhor venha te abençoar. E o Senhor vai honrar a tua fé. Porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Então creia. Como ele disse para Jair, continue crendo. Por mais que você ouça vozes, que pessoas venham ao teu redor para dizer não, não vai dar, você vai dizer vai dar sim, porque a palavra diz assim e eu fico com o que diz a palavra. Então que você tenha esta fé, esta determinação na tua vida e que você tome posse da bênção no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Curta, compartilha, manda esta mensagem para quem o Espírito Santo te direcionar e que o Senhor fale mais ao teu coração, em nome de Jesus.